Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Massamadi Talks. Olha, e essa semana eu tô assim me sentindo demais porque eu tenho uma atração internacional. Nascido na França, começou jovem na panificação, trabalhando nos moinhos franceses e hoje é um dos responsáveis por uma importadora das melhores farinhas do Brasil. Eu tenho aqui comigo Axel Boulet. Como é que você está, meu amigo? Tô ótimo. E você? Cara, é um prazer tê-lo aqui comigo. Obrigado. Antes da gente começar a falar um pouco sobre o negócio de farinha e panificação no Brasil, eu gostaria de conhecer um pouco da sua história. Como é que você começou efetivamente, ainda na França, trabalhar com panificação? Bom, resumindo rapidamente, eu fiz estudo científico, sempre gostei da alimentação, mas não era um ótimo estudante. Eu fiz um ano de faculdade, não deu muito certo para mim. Eu entrei na escola de moagem e das indústrias de cereais, que é um programa em 2 anos de estudo, que ainda existe, mas fui delocalizado em Paris. Eu gostei, na verdade, que é uma área, vamos falar, bastante abrangente, que é 3 áreas, moagem, então moinho, alimentação humana, mas orientada à indústria de panificação e derivado, e ração, indústria de ração para animais. E tive essa possibilidade, trabalhando bem, de entrar em um curso de engenharia, que eu fiz em seguida, porque realmente gostei dessa área, foi uma descoberta. Eu sou um bicho da cidade inicialmente, mas me adequei bastante bem com sou um bicho da cidade, mas passei minha infância, não na França, nos campos, mas na Itália, que minha mãe é italiana. Caramba! Então meu avô se aposentando, fui na Toscana para fazer vinho, azeite, um pouco de geração, esse tipo de coisa. Então sempre gostei disso. E depois eu fiz o ciclo de engenharia em Paris 6, Pierre et Marie Curie. Então agroalimentar, especialização em indústria de cereais, então com os mesmos ramos, a um nível um pouco melhor, que esteja moagem, alimentação humana, que tem muitas indústrias na França em termos de indústria em volta dos cereais, vamos falar, e ração. Eu gostei mais de moinho, então fiz meus estágios, fiz vários estágios, mas o estágio de final do ciclo de engenharia eu fiz acho que o líder europeu de moagem, pelo menos na época, que era soufflé, na sala de mercado, com o comprador de trigo e o vendedor de coproduto. Eu amei esse ramo, que alia, vamos falar, o mundo agrícola com os mercados financeiros. Eu cheguei por sorte, não sei se por sorte, por azar, na verdade, em um momento que o mercado do trigo começou, o mercado das commodities, principalmente agrícola, começou a se mexer muito. E com um movimento bem maior que as margens de todos os operadores do mercado. E o meu primeiro emprego fui responsável de compra. Meu chefe da época me pagou uma formação no mercado financeiro, porque não tive nada a ver, então é um mercado bastante perigoso de derivado. Eu entrei em uma cooperativa de 10 moinhos. Eu trabalhei para esses 10 moinhos durante 6, 7 anos, e depois eu fui para o terceiro grupo de moagem francês como diretor das compras, antes de vir no Brasil. Então, o que eu sempre gostei nesse ramo, que tive uma parte, vamos falar, financeira, então que mexe muito, onde você tem uma aproximação mundial. O preço do trigo, mal ou bem, no Porto de Santos é o mesmo que em qualquer porto do mundo. O transporte internacional de embarque é uma coisa barata. Sim. E tem a parte realmente que você vai ver a cooperativa, o agricultor, entender como se faz um grande trigo, lá no caso, quando a gente fala de moinho, quais são os laudos que você pode colocar, orgânico, desenvolvimento sustentável, vamos falar cultura convencional, toda essa parte então, o que acontece no agricultor,
que acontece dentro da cooperativa, faz um trabalho de seleção dos trigos, de mistura, de homogeneização, de conservação. Se vocês quiserem, depois a gente conta um pouco melhor sobre o trigo que a gente importa, justamente que tem um laudo em cima disso, e depois o moinho. E do mesmo jeito, o moinho é uma tecnologia com objetivo, você pega alguns trigos que você mistura de novo e tem todas as técnicas de moagem que te permitem de fazer farinha de jeito diferente, com um objetivo diferente em termos de resultado qualitativo em função do produto que você quer no final. Eu costumo dizer, acho que em todo podcast eu falo isso, eu entendo zero de pão, zero de panificação, vindo do mercado de comunicação, né? E aí conhecer a ciência por trás do trigo, que é a base da panificação, para mim tem sido surpreendente, assim, né? Então, primeiro, conhecer os vários tipos, depois conhecer a possibilidade de blend, depois como a moagem, como o plantio primeiro vai interferir na qualidade do trigo, depois como a moagem, né? E você ter aqui, sei lá, muitas das pessoas que pegam um pão na mão, acho que não tem a ideia da ciência e da tecnologia que tem por trás disso, né? Moagem, acho que é um dos mais velhos trabalhos na história, né? Tive moinho no Egito antigo, etc. A Europa, mas a França, principalmente a Europa do Oeste, é uma terra e um clima que te permite uma produção, a planta maior plantada na França é trigo. Uhum. Se a gente compara, com certeza, com o Brasil está chegando, eu acho isso muito interessante, mas os climas são muito complicados para um trigo. Do mesmo jeito que plantar soja na França não adianta. Milho tem algumas regiões que funcionam. Então, cada país tem uma terra, um terroir, que a gente chama em francês, um clima que te permite de desenvolver mais ou menos uma cultura mais que a outra. E depois, se a gente falar de história, que eu acho que é lá que é muito interessante, quando a gente pega a história do pão mesmo em si, tem encontro de civilização. Quando a Roma, o Império Romano invadiu, que não era a França, era a Gaule, não sei como se fala em português, você tive um encontro entre dois povos, onde os romanos faziam pão, na época, entre aspas, de fermentação natural, que chamaria fermentação natural, com levain, etc., e encontraram um povo, que eram os gaulois, que era muito bom em termos de fermentação. E, geralmente, não sei como aconteceu, 2000 anos atrás, mas o encontro dos dois fizeram que eles descobriram que espuma de cerveja fazia crescer o pão mais rápido. Caramba! Então, os gaulois, os franceses faziam cerveja, tudo base de fermentação, álcool, etc., vinho, os romanos também, chucrute, tudo que é fermentado, e eles tomaram conta disso, e durante, se não me engano, pode ser que eu vou falar, não vai ser de uma precisão exata, mas durante, se não me engano, 1500, 1600 anos, as padarias na França estavam do lado da cervejaria. Porque aqui a gente pensa fermentação natural, beleza, mas pensa 200, mais que 200 anos atrás, em um país que no inverno faz frio, onde você não tem aquecedor. Fermentação é tempo, temperatura. Você faz 0 grau, você vai esperar bastante tempo para comer seu pão, para ele crescer. Então, a ideia do fermento, entre os aspas, natural, fermento fresco, que seria o espumo de cerveja, é exatamente o que você tem no fermento fresco, o seco que você vai comprar. E tive uma briga, já na época, entre as pessoas que falavam, não, fermento fresco é ruim, fermento natural é melhor, etc. Até que, se não me engano, é Lavoisier, um científico francês, que descobriu, que colocou palavra em cima de, se você coloca açúcar em um meio que tem esses bichinhos, que não estava identificado, você tem um pão que cresce, que te permite um desenvolvimento de um volume, e a relação açúcar, tempo, temperatura faz que você tira pão. E a dominação disso, se a gente pega um pouco de história, foi quando os austríacos
com a Marie Antoinette, que todo mundo mal bem conhece, entrou na corte da França, ela trouxe um cara que se chama o Baron de Springer, que é um austríaco, que aprendeu a dominar, a como conservar uma levedura fresca. Então, tive de ser do lado da cervejaria, e a primeira, se não me engano, uma das primeiras empresas que fiz isso, é em Maison Alfort, onde eu nasci. Todo mundo acha que é uma... que não cheira muito bom, uma fábrica de levedura. Todo mundo acha que é a indústria química, etc. Não, é a indústria de levedura. E se não me engano, agora é uma das sedes da Le Safre, que é o líder mundial do fermento fresco, seco, etc. Que estão aqui também, inclusive no Brasil. Estão aqui no Brasil. Axel, que ano que você começou, que você juntou lá, foi trabalhar nas cooperativas? Eu comecei minha escola em 2000. Em 2000. 2000, acabei em 2005, 2 anos de técnico e 3 anos de engenharia, mas no ciclo você faz vários estágios. No ciclo de técnico, engraçado, eu fiz um estágio com 2 estágios em uma pequena indústria de mistura de grão. Depois, meu primeiro estágio em escola de engenheiro foi em um moinho, recepção do trigo, que lá te dá tudo que você entra, condiciona o que vai sair do moinho. Então, eu controlo a recepção de um moinho do trigo que vem da cooperativa. Então, tudo que é físico-químico, se tem bicho, se tem sujeira, se tem mofo, tudo uma coisa assim. Depois você tem as análises mais não microbiológicas, mas proteína, etc., que são a característica daquele trigo. Do trigo, e depois que te orienta onde você vai armazenar ele, e a partir disso, a pessoa que faz a formulação dentro do moinho vai falar, vou colocar 10% disso, 30% da outra mistura, etc. E o segundo estágio, nada a ver, eu fiz nada a ver, eu quis ir na Irlanda para falar inglês. Eu achei um estágio, eu menti um pouco para a escola, porque é um estágio que a gente tive que fazer em gestão de produção, e na verdade eu trabalhei em uma grande padaria, que não tive nada de industrial, no meio da Irlanda. Foi uma experiência fantástica. Foi ser padeiro? Eu fui padeiro, eu usava um pouco de farinha francesa, o padeiro é um eslovaco, uma coisa muito doida, mas... multinacional, né? Exatamente, e uma cidade, inclusive, que acho que 10% da população era brasileira. Eu nunca entendi por quê, porque é uma cidade bem no meio, sabe? Pega a Irlanda, pega no meio, tá lá, mas fantástico, uma experiência. E o último estágio que eu te falei, que antes de realmente trabalhar, que era a sala de mercado, grande empresa, justamente nesse ramo de compra de trigo, principalmente. Você, então, na França, terminou atuando na compra do trigo? Isso eu amei. Mas, na verdade, a compra, quando você compra para um moinho, você está em conexão diretamente com 3 áreas. Em todas as pontas, né? Qualidade, o serviço da qualidade do moinho, o serviço técnico, são eles que vão usar as coisas que você compra. Então, é melhor trazer trigo com características que vão bem para utilizar. E depois tem a parte de formulação, que em grande moinho, por exemplo, no último que eu trabalhei na França, onde você tem vários mercados. Então você tem um mercado industrial, mas um mercado industrial, uma fábrica que faz baguete, a outra que faz brioche, a outra que faz croissant, a outra que faz biscoito, etc. A formulação que você vai colocar em cima do trigo é totalmente diferente. Você tem trigo que você vai utilizar mais para mais para outra. Desde que você entra na parte de viennoiserie, massa levada, você precisa de trigo mais forte. Desde que você entra no biscoito, você precisa de trigo que não tem força nenhuma para entrar na caixa, etc. Então,
quando você está na parte de compra, tem a parte, na verdade, que é bem segregada. Você tem uma parte que é a parte financeira, é um risco-preço, vamos falar, que tem que ser gestido, e a outra parte que é a qualidade dos trigos que você traz no moinho. E a qualidade, a gente fala de uma qualidade geral, sanitária, a gente fala de uma qualidade tecnológica, que o trigo vai te trazer. Que é o T sobre W lá, que é elasticidade, força. Que eu achei muito engraçado, inclusive, chegar no Brasil, que os padeiros me falavam de W, P sobre L, etc. P sobre L, exato. Você pergunta isso para um padeiro na França, o cara vai falar, de que está me falando? Sabe? Inclusive, o alveograma é uma análise Chopin, é uma empresa francesa, que acho que é muito utilizada aqui, sem grande sentido. O objetivo do alveograma é uma análise rápida que te dá um perfil. Certo. Não tem nada de realmente exato. Inclusive, se a gente pega um alveograma, eu faço, tem 30% de incertidão com a mesma farinha. Se você pega 2 alveogramas e que você faz a mesma análise, você mesmo, nos 2 alveogramas tem 30%. Então, não é uma análise de precisão. Mas eu acho que o Brasil, assim, tem aquela fama de terra de todos os povos, né? Então, tem farinha em todo lugar, né? E aí, quando o pessoal começou a entender um pouco do negócio de estrutura, de pão e tal, isso, aquilo, a gente foi olhar para a farinha por conta de separar, literalmente, fazendo um trocadilho, o joio do trigo, né? De falar, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Né? E ainda hoje, eu acho que o nível de educação da panificação no Brasil tem muito que evoluir, né? Tem eu concordo, mas inclusive em cima das farinhas nacional. Sim. Eu escuto sempre, as farinhas nacionais são muito fracas. É totalmente errado. De que eu vi, eu fui visitar 3 moinhos brasileiros, os trigos brasileiros, por ser um país quente, já é bastante natural, por ser uma cultura que é extensiva, contrariamente na França, você concentra a proteína. Então os trigos, vamos falar, a média dos trigos brasileiros é mais forte que as médias do trigo francês. Caramba! Depois, justamente, todo mundo olha, vou pegar um exemplo, mas todo mundo, no alveograma, todo mundo olha a força, que seria o W. Eu acho, por experiência, a força é longe de ser o critério no alveograma mais importante, que para mim seria o P sobre L. E quando você faz pão, e isso vai falar para padeiro, o P sobre L é a qualidade, um bom P sobre L, então um P sobre L baixo, é a extensibilidade. Quando você pega a massa, você estica. O ponto de véu. Esticando bem, sem rasgar, é uma qualidade. Se você estica e que rasga, é tenacidade, que é o defeito da extensibilidade, que isso é o maior problema das farinhas nacional. Entendi. Por quê? Porque tem trigo bastante forte. Geralmente você tem uma relação entre a força e a tenacidade. Você tem mais proteína, você tem uma rede que tem mais dificuldade. E tem, que eu entendi, não sei se é verdade, etc., mas a cultura da moagem brasileira que vem da ditadura, onde os mercados eram nacionalizados. Onde cada moinho tive, se não me engano, pedia autorização semanal para poder moer, vamos falar uma besteira, 1.000 toneladas de trigo e fazer, arredondando, 700 toneladas de farinha. E isso, na verdade, dividiu o mercado e a farinha em 2. Você tinha a farinha boa, entre os outros, que era a farinha branca, para pão, e a farinha cinza, que era a farinha ruim, para biscoito. Então, historicamente, isso, na verdade, essa farinha cinza, a gente gosta na França. Alors, a farinha não são cinza, mas uma boa parte dessa farinha cinza, na verdade, é ela que te dá extensibilidade. Entendi. Uma parte. Então, buscando, vamos falar, um pouco mais de cinza, que a cinza é representativa do teor de casca que fica na farinha. Além do aspecto nutricional, fibra, é bom para a saúde, etc. Na verdade, em termos de tecnologia, te dá um produto... Bom, acho que eu me perdi um pouco, mas te dá um produto... melhora a qualidade do produto. E o Brasil, historicamente, agora, vindo de lá, é um país grande exportador, acho que as pessoas não sabem, de biscoito.
Sim. Biscoito simples, mas biscoito. Então precisa dessa farinha. E aqui a gente não tem acesso a trigo para biscoito. Então é uma porção dessa farinha que sai para esse mercado. Então acho que a relação das duas coisas entre o terroir, que te tira uma proteína um pouco alta, e o jeito de moer, te faz uma farinha. Eu não falo, acho que não tem farinha ruim. Sabe? As pessoas falam tem farinha boa, tem farinha ruim. Na verdade, tem uma farinha, um processo, um produto. Ou um produto que você quer, um processo e uma farinha. Se eu utilizo, pegar até as nossas farinhas, eu utilizo uma T45, que é uma farinha para viennoiserie, e eu vou querer fazer baguete com ela, o padeiro vai me falar, sua farinha não presta. Exato. Porque tem uma farinha, um processo e um produto acabado que pode ser totalmente diferente. Eu pego um panetone, você vai colocar, acho que pode ser falar uma besteira, tem um especialista do panetone que vem aqui, o Nilson, por exemplo. Mas se não me engano, um panetone de 500 gramas, você tem nem 200 gramas de farinha. E é a farinha que te dá a estrutura do panetone. Então, com certeza, a farinha tem que te trazer algumas características para segurar isso, que é totalmente diferente da baguete, por exemplo, de tradição francesa. Quando é que o Brasil apareceu no seu radar aí? Já que você estava ok na França, trabalhando lá para os moinhos. Em vários aspectos. Mandando em tudo. Mas, vou meter o louco, vou para o Brasil. Não, minha primeira esposa era brasileira. Meu pai, eu tenho um irmão que mora no nordeste do Brasil, então é um país que eu conhecia. Viajando, que sempre gostei. E na época eu tive um amigo, eu jogava rugby, um amigo que também gostava de Brasil e que era filho de padeiro. Fiz uma formação adulta também de panificação, eu gostava disso. Ele me falava, vamos montar uma padaria no Brasil. Eu falei, eu não vou montar uma padaria no Brasil, eu não sou padeiro. Qual é o raciocínio? Não tem. E fui realmente por acaso. O irmão do Yvon Fourricher, que cuidava de uma feira que na época era a maior feira de panificação na Europa, agora já acho que na Alemanha, ou tem também uma no sul da França, com a Nyon, me falou, olha, a gente tem muito lusofone, então que esteja português, brasileiro, que vem na feira, e na nossa equipe ninguém fala português. Eu sei que você conhece um pouco o Brasil, pode me dar uma ajuda? Então fui ver meu chefe, que não tive nada a ver com isso. Me falou, vai, se você quiser. E a coisa que no meio entre o momento que eu dei minha palavra e o momento da feira mesmo, eu tive uma proposta de outro trabalho, com realmente uma oportunidade fantástica. Falei, poxa, é complicado, eu vou ir na feira, mudando de empresa, a empresa onde eu vou tá na frente, etc. Então eu trouxe meu amigo, a gente fez o primeiro dia. E olha, depois de meia hora, tem uma delegação de, acho que 30 donos de padaria brasileira que chegaram no stand. Caramba! Se não me engano, era um grupo que o Rogério Shimura, a gente está falando, trouxe para a França, a gente está falando de 2012, se não me engano. Sim. Eles chegaram nos tons de Fourricher, e fala, poxa, mas é fantástico, o que está feito, etc. Tem que trazer isso no Brasil. E lá, não sei, gostei da ideia. Falei, poxa, montar uma empresa, trazer um produto alto padrão da França, entre aspas, e um país vai ter que trazer o acompanhamento técnico, etc. E eu gostei, eu montei o projeto com o que vai ser depois meu futuro sócio, que é o Jacques Paulin, e o Yvon Fourricher. A gente trabalhou em cima disso, e depois de um ano, para mim era mais um sonho, porque eu estava com o meu trabalho. Mas isso em 2012. Em 2012. E os dois doidos toparam. Eu falei, poxa, Era de mentira, pô. Não era, sabe, tem um momento que você... medir a febre do cara e o cara aceitou. Eu acabei de ganhar uma filha, etc. E, bom, a gente combinou, você vai primeiro, e quando você não aguenta, me chama que eu venho. E depois de um ano me chamou, então eu venho. Bom, a gente apanhou bastante, mas deu... Acho que a chave do sucesso, entre os aspas, acho que é o consumidor. O consumidor brasileiro gosta de um bom produto, sabe reconhecer um bom produto, é pronto a pagar um pouco mais para um produto de qualidade. Então, bom, e
por isso que funciona, e por isso que o mercado, eu acho que está se desenvolvendo. Sabe? Então, vocês chegaram aqui em 2012, né? Não. Isso, 2012, a gente montou o projeto, 2013, criação da empresa aqui, dezembro de 2013, ele vem, primeira importação, acho que em maio de 2014, e eu venho meio de 2015, que eu justamente, eu falei, vai primeiro, que eu tenho uma filha, tenho um ótimo trabalho, eu tenho, sabe, não vamos ficar doido, quando ele não me falou, preciso de você que eu não aguento, é lá que eu veio. Bom, 10 anos então, mais ou menos, você está aqui. Exatamente. Qual que foi o maior desafio, assim, de trazer um produto? Porque, assim, 2012, mais ou menos, foi quando a Ramalhos veio para o Brasil também, né? E a gente fala muito da questão de educar o povo a receber, o profissional a receber o produto, né? Porque, assim, a gente está trabalhando num mercado onde grande parte desse mercado é marginalizado. Então, as padarias tradicionais brasileiras, o padeiro da padaria tradicional brasileiro não é o padeiro das boulangeries que a gente conhece, né? Então, inclusive a tratativa do emprego, assim, eu tenho uma boulangerie, ou eu trabalho na boulangerie, ou eu sou um padeiro que trabalha com panificação artesanal, traz um glamour que não existe na panificação tradicional brasileira, né? Que aquele padeiro que acorda às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, que vai... Alors, são várias perguntas que você fez, eu vou começar pelo glamour. Eu não concordo. O glamour para um padeiro, porque justamente quando a gente chegou, eu acho que lá que a gente trouxe alguma coisa, as pessoas falavam de boutique de pão, de coisa quase elitizada. Sim. Pão é pão. Pão é água, farinha, sal, mas bem que esteja feito com farinha importada, com farinha nacional, etc. É um negócio, lá se a gente entra realmente no negócio, que é rentável quando você tem escala, que esteja com qualquer farinha. Sim. Então, a contrapartida disso é que o trabalho de padeiro da padaria tradicional ou da padaria, vamos falar mais artesanal, vamos falar nova geração, são trabalho duro, são trabalho físico, e nosso trabalho, através justamente dos equipamentos, do layout das padarias, etc., a facilitar esse trabalho, a melhorar as condições de trabalho. Isso eu acho que é muito importante, mas é um trabalho duro. E o reconhecimento para um padeiro artesanal é o produto saindo do forno e a pessoa gostando. Sim. Mas nossos padeiros, a gente tem também uma central de produção com 2, 3 lojas. Para formação, a gente tem uma equipe que entra às 11h30 da noite, que sai às 7. É um trabalho braçal, é um trabalho com postura complicada, sabe? Que te machuca as costas para pegar ergonômico, pesado. Exatamente. Depois eu falaria na segunda pergunta, que é a primeira, que é o desafio. Para mim tem dois. Eu acho o mercado bastante, entre aspas, fácil se a gente compara com tudo que é em volta do negócio. Sim. A importação, a contabilidade, com a fiscalidade brasileira. É uma loucura. Eu falei, poxa, o contador tá me contando coisas que não existem. É impossível que esteja desse jeito, a parte jurídica, etc. Então, vou falar a parte que é periférica ao negócio, eu falaria para a gente, em termos de importador, foi a mais perigosa, que fiz que quase a gente várias vezes volta para a França. Depois, a parte do mercado, não é porque eu estou aqui que eu vou falar bem, mas a gente chegou logo depois, por exemplo, da Fernet Ramalhos. Sim. E um bom pão é o quê? Um bom pão é um bons insumos, um bons equipamento e um bom padeiro formado. A gente achou, sabe? Vocês chegaram logo antes da gente. Então, tive aqui. E acho que o mercado estava carente. Eu acho o brasileiro muito atacante, ao contrário. Então, com certeza, demora em termos de tempo, é uma mudança lenta, entre aspas, mas eu achei a parte, vamos falar de venda, de desenvolvimento, não complicada.
é uma questão, entre aspas, mais de tempo, porque vai comprar um bom forno, comprar um forno a lastro, se você quer fazer pão, é essencial. Então, você tem que esperar, entre aspas, que o cliente tenha quantia, consiga investir, melhorar a produção ou criar. Mas eu sempre vi uma vontade, desde que eu cheguei, inclusive antes de vir no Brasil, a gente fez visita, vamos falar, profissional, onde a gente foi visitar pessoa que às vezes agora são clientes ou não, pouco importa, mas o que decidiu a gente quando a gente viu justamente esse tipo de pessoa. Eu penso em particular uma pessoa que tem muito respeito, que é a Paula Bonomi, em Belo Horizonte. Eu convido vocês a ir a ver. Tem a padaria, etc., mas ela começou sozinha, sem equipamento, sem formação, sem insumo adequado, lutando. Então, quer dizer que você consegue fazer um produto realmente bacana, apanhando um pouco, com farinha nacional, etc. E eu acho que esse mercado está progredindo. Você vê até os moinhos nacional melhorando a qualidade da farinha. Eu acho uma coisa muito positiva. Então, eu vejo mais os maiores desafios em volta do negócio. Dentro do negócio, eu vi bastante gente querendo aprender, querendo desenvolver. Todo mundo, com certeza, não escuta a 100%, mas vou pegar esse exemplo. Meu sócio, que é o dono do moinho Forrichar, vende uma pequena estrutura familiar para a França, vende em 25 países. O único que ele vem sempre é Brasil. Se você perguntar para ele o porquê, até que ele tem medo de avião, etc., realmente é um esforço, 11 horas de avião. Ele fala, poxa, porque aqui não tem um quadro, entre aspas, definido. Você fala com um empreendedor, antes de ser padeiro, sou um empreendedor que se viraram padeiro, já que não tem essa força da tradição que você tem na França, que tem muitas coisas que é a mesma coisa, até que não vou falar que é ruim o mercado francês em termos de panificação, longe disso, mas é bastante convencional. Aqui, já que o mercado é em crescimento, você vê acho que um pulo de ideia, de originalidade, não tem esse quadro. Eu acho muito interessante o mercado brasileiro em cima disso. Quando vocês chegaram aqui, você já falou, vocês foram visitar, fazer várias visitas e tal. E aí, como é que foi esse processo de introdução? Tinha muita degustação, tinha muito trabalho técnico, porque hoje, associado à França Panificação, tem o Ateliê do Boulanger, né, que é uma escola de formação. E a gente estava falando um pouco, antes da gente começar, você tocou num ponto muito importante, que eu acho que é muito, como o Márcio diz, a nossa onda, assim, que é você quer desenvolver o cara, porque se ele prosperar, você também prospera, né? Eu acho isso fantástico, cara. Na verdade, eu não inventei nada. Claramente, a escolha do Forrichar da Bagatelle como farinha, primeiro que eu trabalhei com, se a gente junta tudo, eu trabalhei com 11, 12 moinhos na França. Eu peguei, para mim, tive sentido de exportar um produto ou de importar um produto em outro país, ser o top vamos falar, um produto diferenciado na França. Você tem farinha qualquer na França. Isso é a primeira coisa. Quando eu falo que eu não inventei nada, Forrichar na França quase não vende farinha sem acompanhamento técnico. Na verdade, vai bem além disso. A gente tem um mercado que é um pouco mais maduro, tem um acompanhamento técnico, mas tem um acompanhamento financeiro. Alors, a sorte que a gente tem na Europa, mas na França, nesse ramo, é taxa de juros baixa, e o banco te empresta quando você chega com um projeto bem definido. E o moinho, na verdade, os moinhos na França, tem um serviço em cima disso. Então, você é padeiro, você trabalha na padaria aqui de Americana, você é um bom padeiro, cresce, etc. E você vai ver um moinho na França, fala, poxa, eu gostaria de abrir a minha padaria. E lá, se ele acha que você vale a pena, que você trabalha bem, que você tem potencial, ele vai te colocar o serviço dele financeiro, entre aspas, vai montar um dossiê,
para ir ver junto com você o banco, falar, me empresta R$1 milhão que eu quero montar meu negócio. Então, o que a gente tenta reproduzir aqui, a França, realmente, a planificação é um elevador social. Você pode, é caricatural o que eu vou falar, mas pode começar de N-5, entre os aspas, você é ponto de referência, acho que todo mundo vai entender, e ficar dono de empresa, entre os aspas, milionário. Porque trabalhando duro, etc., é um negócio que é remunerador. E isso passa pela formação. Então, a gente chegou no Brasil, meu ex-sócio que fazia o técnico. Só que o Brasil é 17 vezes a França. Então, em termos de custo, de dor de cabeça... É continental, né? É continental. Então, a gente fala, poxa, a gente tem que montar a escola. A gente montou a escola, foi duro. Na verdade, é meio que... feio essa palavra, mas eu forcei meu sócio na França a financiar isso. Ele me falou, Axel, você está doido? Você não tem a superfície financeira para montar isso? Fazer do mesmo jeito. Ele tive razão. Bom, o resultado é ele que adiantou o dinheiro, a gente conseguia reembolsar depois, etc. E depois de um ano e meio, a gente percebeu que a escola, na verdade, fantástica em termos de divulgação, etc., mas não cumpriu de jeito nenhum o objetivo que a gente tive, que é formar padeiro. Quem vem no ateliê do boulanger é dono de negócio, eventualmente chefe de produção, mas não é o público que amanhã vai trabalhar no dia a dia nas nossas padarias. Então a gente tentou, fiz vários testes, várias derrotas, na verdade, formando o jovem, etc. Na época a gente colocava um cantinho da escola e formava o jovem. Derrota total, nenhum fiz padeiro. Consultor, professor, Instagramer. Mas eu acho que isso tem mais a ver com a carência do mercado em função de profissionais. Porque os consultores, os professores e tal, eles vão dar formação de alguma forma. Mas, com certeza. Mas eu acho que vem inicialmente justamente desse lado, acho que vem um pouco da cozinha, sabe, com as emissões de televisão, de sushi, de coisa, que é uma coisa glamour. Só que padeiro é duro. Na verdade, cozinheiro também, pizzaiolo, é uma coisa de fazer um prato bonito, é uma coisa de atender um restaurante no dia a dia. É a mesma coisa que para o pão, é uma coisa de fazer 5 baguetes e 10 fotos, é uma outra coisa de atender uma produção. E no final, a gente resolveu bastante simplesmente. Fui ver o chefe, que na época o João, mas como se forma um padeiro? Eu não sou padeiro. O João me falou, montar uma produção, jogar eles a fazer baguete e croissant e a gente vai formar padeiro. E foi bom. Ok, então no início a gente abriu uma primeira loja e fazia isso de noite no mesmo espaço que a escola, e isso funcionou muito bem. E na verdade, porque você tem uma seleção natural na entrada entre quem quer ser realmente padeiro e que gosta disso, que eu acho que é uma profissão que precisa de paixão. Você trabalha um produto vivo, eu acho muito doido, como, sabe, se a gente compara os dois chefes padeiros que a gente tive na escola, se você olha o percurso, os dois começaram com confeitaria, que é mais bonito, parece mais glamour, etc. E os dois acabaram padeiro mesmo. Mas por quê? Porque eu acho que é uma profissão muito rica, é infinita em termos de conhecimento. Você trabalha com os bichinhos lá, que são as leveduras, qual que esteja o processo. Vivo. Que depende de temperatura, de farinha, de tempo, Vou te falar, eu estava no México uns 2 meses atrás, conversando lá com uma pessoa que tem 10 padarias. E aí eu falando aquele portunhol de respeito, já mandei um chefe panadeiro. Aqui é o chefe panadeiro. Não existem chefes panadeiros, existem maestros panadeiros. Por quê? Ele falou, porque nós, maestros, trabalhamos com elementos vivos. O levain está vivo, o trigo está vivo, e quando as coisas se juntam, elas proliferam, que é a fermentação.
desculpa, depois disso aí nunca mais eu soltei um chefe panadeiro. Ele falou, porque chefes de cozinhas trabalham com coisas que não estão vivas. Confeiteiro também. Aí eu entendi, falei, caraca, meu, eu tomei uma lição assim é maestro panadeiro. É infinito, realmente. Eu vejo, a gente tenta trazer uma vez, 2 vezes por ano, chefe de fora, não para... a gente aproveita, faz uma aula, etc., mas é mais para não ficar em consanguinidade, é sempre aprendendo. E você vê que pode trazer o mesmo chefe, seria bom, 3 anos em seguida, ele vai trazer 3 coisas diferentes, 3 aprendizagens diferentes, produto que necessita fermentação diferente. Então você vai aprendendo a vida inteira nesse ramo. Mas uma coisa a gente não pode negar, né? Hoje o Ateliê do Boulanger é referência na questão de aprendizagem do pão, porque todo mundo no mercado que você fala ou passou por lá, fez algum curso lá, ou vai fazer algum curso lá, ou quando precisa de um socorro vai lá, né? A gente... eu não quero ser arrogante, mas eu acho que sim. Eu posso falar mais tranquilamente que eu não sou chefe padeiro, mas a gente tenta trazer realmente profissional de alto padrão, e não é justamente desprezo, por isso que a gente tem chefe francês, mas que a gente vem de uma cultura, os caras não são talentosos, eles são trabalhando justo desde 13 anos até 30, 15 horas por dia, então, e aprendendo. Então a gente vem de um mercado que realmente forma muito bem. A França é um país de aprendizagem, etc. Mas uma vez, do mesmo jeito que a gente traz uma farinha, que no meu pensamento não vou falar que é a melhor farinha do mercado na França, mas pelo menos uma seleção alto padrão, se você não junta uma formação de alto padrão com experiência, não bate, sabe? Até às vezes eu rio, porque as pessoas que vêm na escola imagina, sabe, o chefe francês como um pouco às vezes estrela. Se você pergunta como justamente, alors lá eu vou ir ao contrário do que você acabou de falar, para que esteja o João, o Alexis, na época o Luan, eles vão te falar, não, eu não sou mestre de nada, sou chefe de nada, eu sou padeiro. Isso. Meu trabalho é fazer pão. E mais você trabalha nesse ramo, eu acho, mais você ganha humildade, entre aspas, na frente justamente desse produto que é vivo, que às vezes entre aspas, sai mal. Tem uma coisa muito importante, assim, o Alexis esteve conosco aqui, inclusive vai ter em breve um curso do Alexis, são 2 na verdade, disponíveis na plataforma do Massa Madre, então fiquem espertos aí que finalzinho desse mês aqui, comecinho do outro, vai ter pães de tradição e massas folhadas, mas semi-folhadas, que ele fala que não são massas folhadas, semi-folhadas. Semi-folhada. Isso, do Alexis disponíveis lá, então podem ficar aí à espera que vão sair, são 2 cursos muito interessantes. O Alexis tem um respeito sobre a operação, que eu vi poucas vezes, assim, um respeito sobre o processo, sobre o pão, os controles, que você vê que ele traz muito mais do que uma técnica de panificação ali, né? Tem uma história por trás daquilo, né? Do que ele está fazendo. Mas, a gente fala eu acho que isso é a grande diferença, a gente fala de receita de confeitaria, de receita de cozinha, eu acho que a gente teria que falar de processo. Sim. De panificação. Se você vem, quem foi na escola já, a gente tirou todos os tempos, sabe, dos processos, porque as pessoas quisem uma receita. 10 minutos, tal velocidade dentro da macera. Só que, se você está aqui, faz, não sei, 15, 20 graus, e você vai, não sei, Mato Grosso, com 35, com 80% de umidade, isso não funciona, porque na verdade o trabalho do padeiro é de olhar o que ele está fazendo. Então não tem uma receita muito certa. Então acho que, não sei se você reparou, acho que o Alexis faz do mesmo jeito, mas eu já observei, eles estão sempre tocando as massas. Sim, sempre. E na verdade, não sei como a gente poderia qualificar isso, mas eu falei de memória sensorial. Sim. Onde você vai tocando,
para saber se o ponto da massa é certa ou não está certo, está abaixo, está acima, etc. Então, que isso vai gerar, na verdade, a consequência. Tipo, não, é agora que tem que cortar, dividir, modelar e colocar no forno, ou não, eu vou deixar 10 minutos a mais, etc. E tem uma outra história também, né, que o tempo de fermentação, ele é bom no ponto. Menos é ruim, mais também, né? Então... Mas, o resumo de um bom pão, eu falaria, é uma boa massa, bem amassada, é uma boa fermentação. Se você pegar um pedaço de uma boa massa, joga no forno, um forno que funciona bem, tira um pão bom. Você pode pegar uma massa ruim, colocar em qualquer forno, se é ruim, vai dar um produto ruim. E em que momento vieram as lojas, né? Porque vocês têm 3 lojas hoje. Na verdade, quando a gente pensou que sempre foi a ideia de formar padeiro, que eu te falei, a gente pegou derrota com os meninos menina que a gente formou, que fizeram todo menos padeiro. A gente abriu a primeira loja justamente para ter uma produção, que o João me falou, joga os meninos a fazer baguete e croissant e você vai ver que a gente vai formar padeiro. Então, para isso, a gente precisava de uma loja. De um lugar para distribuir. Para distribuir. E isso funcionou muito bem. Só que no início, a gente fazia isso no mesmo local que a escola. Então, a gente trabalhava à noite, quando não tive aula, e um cantinho de dia. E isso funcionou muito bem. Tem muitos clientes que começaram a enviar os padeiros deles lá nessa formação. Só que é muito limitado. Imagina a sala, eu acho que você já viu a sala do ateliê. É grande, mas se você tem um professor, 8 alunos, um padeiro seu, 2 aprendizes, mais o espaço que ocupa o frio à noite, porque você tem uma produção à noite, é fantástico. Realmente é um lugar muito vivo, mas que virou meio bagunça um momento. E lá que a gente fala, bom, lá a gente funcionou, esse é o jeito de formar os padeiros, certo? Mas a gente precisa de um local. Então a gente desceu, a gente tem um outro andar que a gente reformou em sala de produção, e para financiar um espaço desse, precisava de pelo menos 2 lojas a mais. A gente precisa de uma quarta, mas não é o coração do negócio. Alors, justamente, o que é interessante na parte das lojas, a gente quis. O primeiro objetivo realmente é a formação de padeiro, de ter umas lojas. E o segundo, que eu, entre aspas, usei na abertura das lojas, eu quis quebrar dois pensamentos muito brasileiros, eu acho. O brasileiro não entra em lugar se ele não pode sentar. Mas se você tem um bom produto, um preço justo e um bom atendimento, ele entra. Alors, não impede que ele venha tiver, que fala, não, aluga o lugar do lado, coloca a mesa, etc. Mas ele sabe reconhecer um bom produto. Ele gosta, com certeza, de sentar. E isso, no modelo francês, é muito importante, porque o preço de aluguel, menos você tem de espaço, menos você paga de aluguel, menos você tem gente, e mais você consegue se concentrar na qualidade do produto que você vai tirar. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, que para mim é um erro econômico, que eu vi muitas vezes, é a gourmetização, justamente, do pão. Sim. Pouco importa se você faz fermentação natural, se você usa farinha francesa, italiana, nacional, etc. É um negócio que as margens em porcentagem são altas, em valor são baixas, então para isso você precisa de escala. E as pessoas no início, quando falam, poxa, você está errado nos seus preços. Vender uma baguete, fala uma besteira, mas 8 anos atrás, a R$16 é um erro econômico. E os clientes me respondiam, mas porque você quer vender mais farinha? Mas, com certeza vão vender mais farinha, mas você vai vender mais pão. e seu negócio não é viável quando você... do grande erro é a precificação. Sim. Nessa parte de pão, porque para pagar um forno, pega um forno, o valor de um forno, você tem que vender muito pão. Alors, em termos de massa de margem, se a gente raciocina, vamos pegar uma baguete a R$10, o custo é 2, com farinha importada, é R$8 de margem. Em porcentagem é fantástico. Sim. Em valor, para pagar um forno, tem que vender bastante. Então, esse dia eu estava falando com um amigo, inclusive, ele falou, cara, aqui eu vendo volume, porque um croissant que é R$2,50 para ficar pronto, 3, eu não vou vender a 30, não faz sentido, vou vender a 15,
13, que é para eu vender 10 mil, 20 mil, né, croissants. O raciocínio é muito simples. Eu sei vender uma farinha a 30, 40 reais o quilo? Eu sei. Vou vender o suficiente para manter a empresa que a gente tem? Não. Então, não adianta. Isso é realmente economia. Agora você vê que nas grandes capitais, pelo número de padaria que abriram, você tem um mercado que se lisa entre os aspas, em termos de preço. Não sei se você tem esse número, mas até outubro, né, nós estamos em outubro de 2025, esse ano abriram 24 mil padarias no Brasil. Sério? Não sabia. É muita coisa. É enorme. Tá, e a taxa de mortalidade? Tá lá em 30%. Beleza? Mas mesmo assim, você tirar 30% de 24 mil é muita padaria para um período, né? Então, enorme. O mercado está crescendo bastante, eu acho. E aí teve uma outra... Você tem ideia de quanto se consome de pão na França, assim, por per capita de pão? Eu sei que por capita, se não me engano, é maior que aqui. É muito maior, né? É muito maior. Cheguei pro Márcio, falei assim, quando eu comecei nesse negócio, eu falei, não, o Brasil consome 41 quilos de pão por ano. Não, é pouco. Aí ele, Portugal é 83. Falei, tá bom, desculpa aí. Bom, tem mais gente aqui, mas não tá mais aqui quem falou, então, né? Então, porque realmente o pão tá da hora que você levanta, da hora que você vai dormir, né? Mas acho que tem duas coisas. Tem a proximidade. A padaria é um lugar de proximidade. Você não faz meia hora todos os dias para ir comprar seu pão. Então, realmente tem Alors, você vai fazer meia hora uma vez por mês para ir na padaria que você gosta, etc. Mas não é isso que faz viver a padaria. O que faz viver a padaria é quem vem todos os dias. Sim. Então tem essa questão de proximidade e de qualidade, sabe? Simplesmente. Então o mercado brasileiro, se você olha, o potencial, tem muitas padarias que abrem, mas acho que o potencial em termos de venda ainda está longe de ser cumprido, porque é uma questão de... A gente fala na França, mas eu acho que funcionaria aqui também. 80% da sua clientela é a menos de 15 minutos a pé. Sim. Dentro de uma padaria. Coisa que é totalmente diferente, a gente raciocina de restaurante. Até se ele vem de carro, não é o problema, mas o raio mais ou menos é esse, que faz viver a padaria. Então, se você olha, que esteja aqui, que esteja em São Paulo, que esteja no Rio, que esteja no Centro-Oeste, etc., o potencial de abertura, ainda, acho que a gente não está em mercado maduro. Sim. Ainda. Com certeza. Não, e tem também, assim... você conhece a Leblé do Fábio Pasquale? Sim. Bom, ele tem lá um negócio fantástico, assim, eu fui um sábado passado, eu acho, à noite lá. Pô, lotado, era 7 horas da noite, um negócio lotado, né? Aí ele comenta isso, que ele tá num lugar onde tem muitos prédios em volta, e ele chega a atender 2.000 pessoas um dia, né? Então... E se você olha, ele tem um concorrente famoso, eu chutaria menos de 300 metros. É mesmo? No final da rua à esquerda. Lá no caso não é São Paulo. Mas São Paulo é um país, exato, não é nenhuma cidade. É um país, Mas a verticalização faz que você tem potencial, claramente é extraordinário. Depois você tem a questão das mesas, etc., que acho que não é exatamente o mesmo conceito, né? O conceito, aonde você pode realmente medir a rentabilidade da padaria em si é a venda a balcão. Sim. Zestzinho da vida, assim. Exatamente. Sim. É exatamente aonde lá você tem uma coisa, não tem lugar para sentar, mas é a venda de pão, é isso que te traz rentabilidade. Depois, se a gente pega o caso da Leblé, são gente que vem da restauração, então que tem uma sabedoria, savoir-faire, em cima dessa parte de serviço, do atendimento, porque eu vi muitas pessoas, nos clientes, inclusive que não era nem voluntário, mas abre um pequeno negócio. Depois de 2, 3 anos, está apertado na produção, pega a loja do lado. Fala, bom, acrescentei a produção, vou colocar algumas mesas. Vamos colocar umas mesinhas. E você vê que as pessoas pegam mais reclamação no atendimento. Antigamente não tive nenhuma reclamação, porque eles são gente que trabalha bem.
Tem reclamação na parte do atendimento, porque a partir do momento que você pode sentar, o cliente vai te exigir, entre aspas, uma forma de serviço, etc. Depois, é mais gente para contratar. Se você não tem a experiência, entre aspas, eu falaria que você complexifica um pouco o seu trabalho, porque é suficiente difícil de fazer um bom pão. Depois de vender bem, sabe? Ter essa parte de atendimento, que eu não gosto do termo atendimento, falei de venda mesmo, da pessoa pode te explicar, esse pão é feito desse jeito, etc. Lá você vai recolocar uma outra competência, entre os aspas, que você tem que desenvolver, que é o serviço e o atendimento mesmo. E lá começa, vamos falar, mas já que você faz um café da manhã, você pode me fazer um ovo mexido. É fácil, todo mundo sabe fazer. E lá você vai colocar uma cozinha. E de repente você está fazendo almoço. De repente você está fazendo almoço. Então, eu acho que não tem nada de complexo. O que é complexo e que eu admiro, eu acho muito doido no Brasil, no mercado brasileiro, é essas padarias que se desenvolvem com, não sei, 10 atividades diferentes. Eu me lembro que a gente trouxe, cada vez que o Yvon vem, a gente reserva 2 dias e a gente visita a padaria. Uma vez em São Paulo e uma vez a gente escolheu uma capital. A gente estava em Recife, um menino, o chefe da produção, que se formou com a gente na produção, etc., há 3 meses, todo orgulhoso, tem o dono de moinho que vem, faz o giro, uma coisa, a padaria Augusta, em Recife. E a gente fez o giro, e o chefe padeiro pergunta para o Yvon, faço a tradução, que eu posso melhorar? O Yvon me olhou e me falou, mas a gente não sabe fazer esse tipo de coisa. Na França, uma padaria, um restaurante, uma brasserie, etc. A complexidade das operações é gigantesco. Você faz cozinha, confeitaria, padaria, salgado, tem serviço aquilo, então isso eu não tenho muita competência em cima disso, em termos de valor agregado. Aonde a gente sabe fazer é produção, como fazer um bom pão, vender bem, essas lojas. E justamente a gente volta nas lojas, nos conceitos da loja, as lojas a gente não estava com nenhum dinheiro quando a gente montou, porque a gente colocou tudo na produção e com dívida. Mas o pão, você vê que você não precisa de uma loja bonita para vender. Você vende o que o cliente vê. Então, acho que a chave de uma padaria que esteja micro padaria, grande padaria, ou que esteja, o cliente entra, vê os seus pães, é lá que vai comer. Porque o pão primeiro se come com os olhos. Com os olhos, com certeza. Você entra no restaurante, você não pede a cara do prato. Sabe? Não pede uma foto ou uma coisa assim. O pão, se você tem um pão que está mal exposto, ou não bem iluminado, etc., você não vende. E justamente lá a gente aproveitou nessa parte de loja, financiar com certeza a produção é justamente esse lugar de formação, onde agora os clientes mandam. Tem cliente que gosta de passar 2, 3 dias para vivenciar, porque a aula vai te dar chave de entendimento. A produção é vida real, organização, etc. Nós mandamos a Dani aqui, que é a nossa chefe padeira aqui, ficou lá 15 dias, eu acho. E o que ela achou? Voltou fazendo croissant, tem seu próprio levain, tá arrebentando. Aí lá, precisamos comprar farinha. Ela, não, França, vai lá na França e manda por farinha aí. E ela, aquelas farinhas que a gente viu ali no showroom, ela tava fazendo teste de croissants. Cara, fantástico, assim. Acho que é a alma mesmo. Quem quer realmente uma vivência, até às vezes eu aconselho, quando a pessoa, sabe, tem muitas pessoas que ligam e falam, eu quero montar uma padaria, etc. Fala, olha, o investimento em panificação é alto. Muito alto. Pelos equipamentos, etc. Então, passa uns 5 dias com a gente e realmente identifica se é realmente isso que você quer fazer. Como é que chama o rapaz da produção lá que fica à noite? O Rafael. Ela faz foto e manda pro Rafael. Olha a minha baguete. Olha. Um cara fantástico. E você hoje não importa só farinha, né? Você importa utensílios também? Tem alguma... Sim, na verdade, a gente importa 3 linhas. A primeira que a gente começou a importar é a Skytech,
É simplesmente, eu não quis importar isso inicialmente, mas é que nossos clientes falam, porque você consegue fazer um bom pão porque você tem as boas ferramentas. Então, o estilete, tá. são ferramentas em uma empresa, a Scaritech, que vende só para padaria no mundo inteiro. Então, todo o conceito dele, quando você vê o utensílio, parece coisa muito boba, entre os aspas. No meu pensamento, que eu não sou padeiro. Pega uma caixa de massa. E o diretor comercial dele, ele pega argumento de venda, ele vira, ele sube em cima e fala, são inquebrável. E verdade que, bom, geralmente a população de padaria é meio bruta, vamos falar. Então, de ter equipamento pensado por ele, sabe, coisa boba, a tampa que se pode deixar um pouco aberta, ou que pode dar para se empilhar, o estilete que faz que tem segurança justamente no trabalho, você não vai cortar, não é inquebrável, etc. Então, a gente começou a importar essa linha, depois tem a Paniboa, que são formas de madeira que vão desde o congelamento até o assamento, com a ideia de valorizar o produto e vender junto. Lá são mais eles que vieram perguntar para a gente se a gente podia fazer a distribuição, porque a sorte que a farinha é voluminosa. Então, a gente enche o peso dentro de um container. Colocar 2 pallets de uma outra coisa é muito simples para fazer reabastecimento, porque nesse tipo de linha, produto, sempre você erra. E aí também tem tem uma história de que é complementar, né, o seu negócio, né? Então... É complementar. E depois a última, que é a Debuyer, isso foi... Alors, por acaso, eu achei fantástico, mas quando falo por acaso, a gente foi visitar o segundo moinho, que faz as farinhas especial, que está bem no leste da França, você está perto da fronteira alemã-suíça, nessa região, les Vosges. É uma região um pouco montanhosa, frio mesmo de inverno. E na verdade, a Debuyer comprou a Scaritech, então a primeira empresa que a gente começou a importar, e por acaso, está no vilarejo, a fábrica dele está no vilarejo do lado do moinho. Então, entendi. Bom, não é como você, acho que nesse vilarejo você tem ele e a destilaria. Você aproveita. O moinho. Então, e a gente foi visitar lá, eu achei realmente uma coisa fantástica, eu não conhecia, porque são equipamentos mais profissional de cozinha, então quem é profissional da área conhece, não é grande público, mas a gente via as prensas, é uma empresa de 1830. Então, louco. São prensas gigantescas, de não sei quantas toneladas, que aperta, faz uma panela, faz tudo que é a base de aço, inox, etc., em volta da cozinha. Para estar tanto tempo, acho que eles estão sabendo produzir, né, e vender até agora. Eu acho que tem um savoir-faire, vamos falar. E qual que você acha que é o maior desafio de vocês aqui no mercado brasileiro? Porque agora tem a melhoria da produção nacional, né? E aí tem farinhas de outros lugares também, né? Eu vejo a concorrência, na verdade, de um olho certo, entre os aspas. Eu acho que a gente foi precursor ao momento. Você vê farinha importada, farinha nacional melhorando. Eu não vejo isso como ao contrário. Impor a gente a ser a melhor. Para mim, eu acho que amanhã o grande desafio, mas que vai ser para todo mundo, é o jovem. Como motivar o jovem a vir fazer a entrar nesse ramo? Acho que você falou justamente da padaria tradicional, da padaria artesanal. Eu acho que o trabalho que você está fazendo, inclusive em termos de divulgação, é muito importante, porque se a gente não tem o jovem para trabalhar, morreu o negócio. Sabe? E ainda eu acho que o perfil da população que teria todo interesse a trabalhar com a gente ainda não conhece esse ramo, ainda tem essa imagem da padaria da esquina, onde você é maltratado, mal valorizado, etc. Coisa que não é necessariamente a realidade. Até das padarias tradicionais, mas de algumas sim, claramente. Então, acho que o nosso grande desafio amanhã é motivar a gente a entrar nesse mercado. É um trabalho duro, mas é um trabalho bacana, é um trabalho que realmente pode ser amanhã um elevador social. Eu repito isso porque é verdade, sabe? A gente tem exemplo de
de jovem, tanto nossos clientes que mandaram para formar, que são ou sócio ou com uma remuneração que, entrando nesse ramo, eles não podiam imaginar, até em termos, não é só remuneração, é em termos de evolução social, entre o chefe de produção de uma padaria, sabe, renomada, eu acho que realmente pode ajudar a valorizar, e amanhã, bom, é um trabalho de formiga, mas acho que eu comecei a te explicar, nas formações a gente tem jovens que saíram, que são sócios dos nossos clientes. Caramba! O cara tem a grana, tem o entendimento, etc. Tem 60 anos, 65 anos. Me lembro de um cliente lá, inclusive, mas que é engraçado, gente boa pra caramba. Passou 3 semanas na posição, passou 3 semanas no fisioterapeuta. É duro. Então pegou um jovem que quis mudar para a cidade dele, porque casou, etc. Pegou como sócio. Lá a gente está com acho que um início de, sabe, de sucesso. Dois meninos que a gente formou, no ateliê, mas na produção, a gente mandou para a França. Na verdade, a gente ajudou, acompanhou a achar um lugar que contratou eles. Que orgulho! Na verdade, que orgulho dos meninos. Sabe, é sempre uma descoberta, você não sabe como... Olha, tem clientes do nosso sócio que falam, cadê nossos brasileiros? A gente quer também. Bom, exato. Os dois são realmente bem formados, mas eu acho que a gente vai poder repetir isso. E qual é a ideia? A gente forma, eles vão fazer uma experiência na França que, em termos de quantidade, volume, é duro. A França, pelo custo do trabalho, que não te permite de ter funcionário a mais, senão você quebra, e pela quantidade dos pães que as pessoas comem. E depois a ideia é que eles voltam aqui e que a gente acompanha eles a montar o próprio negócio deles. Eu acho que amanhã, se a gente consegue fomentar uma coisa assim, que esteja pequeno, que esteja médio, pouco importa, mas lá a gente vai trouxer para fechar o círculo de uma pessoa que não necessariamente estava com dinheiro inicialmente, com formação, etc., e que é dono de empresa amanhã. E isso vai ser, acho que é um chamativo para essa juventude que potencialmente pode trabalhar, porque é bacana de abrir 24 mil padaria, se você não tem padeiro, você faz o quê? Exato. E eu escuto quase cada semana pessoa que me liga e fala, tô abrindo uma padaria, você não teria um padeiro? Eu falo, não se acha nos árvores, não cai sozinho, etc, tem que formar, então eu acho que o maior desafio, claramente, é ir buscar esse jovem, trazer para nossa ramo, nossa área, cuidar passa por um local de produção bacana, equipamento bacana, então baixar um pouco a penibilidade, remunerar bem, formar, etc. E isso eu acho que é o problema de todo mundo. E sabe que esse não é um problema só brasileiro, né? Eu acho que os lugares que a gente conversa aí, todo mundo tem essa mesma preocupação de inserir o jovem no Na França foi diferente, foi uma vontade política, que foi uma besteira gigantesca. Aqui eu acho que realmente se a gente comunica bem, a gente vai achar uns bons perfil. A gente já está chegando ao final aí, a gente sempre mantém os bate-papos a cerca de 1 hora. Quais são os próximos passos da France? Os próximos passos da France a gente vai tentar, vai querer organizar ano próximo, terceirizar, na verdade, para que não seja a gente o concurso da melhor baguete. Que legal! Porque a baguete é um produto até da Unesco, é o símbolo da panificação francesa, mas é provavelmente que as pessoas às vezes não enxergam o produto mais complexo. Sim. Então, esse concurso da baguete vai permitir para todo mundo se recolocar. Quando você se recoloca no processo de uma baguete, você vai melhorando. Pouco importa uma vez mais a farinha. Eu não sou... Todo mundo vai ganhar.
Se a gente faz umas melhores baguetes, vai vender mais baguetes. Então, quem vai utilizar a nossa farinha vai ser o melhor. Quem vai utilizar uma outra farinha vai desenvolver também. E vai, na verdade, melhorar acho que o volume de venda. Porque, na verdade, quando você tem 24 mil padarias se abrindo, o problema não é o número de padaria, é o número de consumidor. Sim. E para isso você tem que elevar o nível qualitativo. Desde que você eleva o nível qualitativo, a gente vê isso na França. O mercado da panificação artesanal na França perdeu 2% por ano em 20 anos. Caramba. É uma surra gigantesca. Mas você vê que quando você faz um trabalho de qualidade até em um lugar improvável, funciona. Mas por quê? Porque você vai retomando os mercados que você perdeu, porque o francês não parou de comer a farinha transformada. Mudou os hábitos de consumo. Vai comprar um pão de forma no supermercado, vai comprar uma brioche no supermercado. Então, tudo fatia do mercado que a gente perdeu. Nem sei porque hoje quis te falar isso, mas... Quais são os seus próximos passos? Isso seria o primeiro, então, concurso da baguete. E o segundo, que faz 2 anos que a gente apanha para fazer, mas é montar uma plataforma de e-commerce para toda essa parte de utensílio, de panificação, e depois incrementar isso, isso aos poucos. Depois... não tem 50 mil projetos. O principal projeto é continuar a tentar fazer da melhor forma possível o que a gente faz em termos de formação, então a parte do ateliê, então sempre se renovar, que são os cursos, e a parte embaixo que é do intensivo em panificação, para formar jovem, e ter a história de sucesso, porque eu acho que para atrair outro jovem, e se a gente mostra que é um ramo onde você pode crescer na vida, tanto em termos de dinheiro, tanto em termos social, acho que a curto prazo é isso mesmo. Não, é mandar justamente seguir, né? Os próximos passos vão ser com os 2 meninos, mas vai demorar acho que pelo menos um ano e meio, quando eles voltam, acompanhar eles a montar um negócio que a gente gostaria de chamar padaria referência. Sim. Do jeito que a gente entende, porque nosso modelo, na verdade, que é uma produção com 3 pontos de venda, não é o modelo que eu preconizo, mas é um modelo que ia muito bem para a gente em termos de formação mesmo, mas em termos de qualidade de produto, são produtos que se transportam não tão bem, etc. Então aí isso seria o grau, entre os aspas. Mas isso é um horizonte, faria 2, 3 anos, vamos falar, porque tem que economizar um pouco. Bom, foi um prazer aqui estar com você. Eu acho que o que eu aprendi de farinha nessa hora que a gente conversou aqui, eu não aprendi no ano que eu estou trabalhando com isso. Então, foi realmente incrível para mim. Eu tenho certeza que a audiência vai adorar também, assim. Primeiro, conhecer esse paralelo de França-Brasil, a diferença cultural e como que vocês que são precursores da panificação entendem o mercado brasileiro. Acho que foi assim, sensacional. Então eu gostaria de te agradecer seu tempo. Mas se o pessoal quiser comprar farinha France, como é que a gente acha a France Panificação? France Panificação, se coloca, tem site, tem Instagram, tem France Panificação, não sei, .com.br. Mas é muito fácil de achar. A gente tem 12 farinhas para comercialização, de vários tipos, em função dos produtos que você quer. E para quem não entende, eu aconselho sempre, vale um investimento, passa 2 dias, 3 dias na escola, você vai ver os produtos que dá para fazer com as farinhas, vai entender qual é o ambiente de produção, então os equipamentos que você vai ter que comprar. É melhor não fazer um projeto que gastar todo o dinheiro de você, mas é um ramo, não é para as pessoas não fazerem, ao contrário, eu acho que é um trabalho de paixão. Eu vejo o mercado realmente muito motivador, muitos clientes que eu vi aqui, que passa história de sucesso mesmo, mas tem que ter paixão.
Eu acho que tem que ter paixão, tem que ter entendimento, tem que fazer as coisas passo a passo. Não é um negócio que você abre em três semanas, tem que ser bem planejado. E a gente tem justamente tudo isso para acompanhar. A farinha em todas para a gente, até que o coração do negócio é consequência do trabalho de acompanhamento que a gente tem com os clientes, tanto na parte técnica, tanto na parte de montagem, do layout. Uma vez mais, a gente não tem a ciência total sobre o negócio, mas a gente tenta dividir o que a gente conhece do mercado justamente francês e de que a gente descobriu também aqui. Então, a gente está à disposição. Então, para você que, como eu, achava que tinha 2 tipos de farinha só, a branca e a integral, teve aí uma aula com o mestre Axel. Eu agradeço mais uma vez vocês. Até a próxima. Eu sou o Matheus Greco. Tchau!